Queridos irmãos, queridas irmãs, essas palavras que acabamos de escutar na proclamação do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, devem nos levar a refletir sobre com que disposição nós escutamos e acolhemos a palavra de Deus. É bem verdade que antes de fazer essa reflexão, nós devemos fazer uma outra que é premissa para essa que nos propomos hoje, que é se nós escutamos a palavra de Deus, ou seja, se temos o hábito de ler a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus, de conhecer melhor a palavra de Deus. Ou seja, com que frequência eu leio a Bíblia, os Evangelhos, mas também o Antigo Testamento, as cartas do Novo Testamento, as cartas de São Paulo, as cartas de São João, as cartas de Pedro, o Apocalipse, a carta de Judas, enfim. Com que frequência eu abro a minha vida à palavra de Deus? E, respondendo positivamente, ou seja, que sim, que procuro com uma certa frequência estar sintonizado com a palavra de Deus, ou ter ao menos acesso a ela, aí sim eu faço a outra pergunta. E com que disponibilidade eu ouço e acolho essa palavra? Porque Jesus, ao justificar, nós escutamos isso hoje no Evangelho, o porquê falava em parábolas, ele diz que, por um lado, era porque aqueles para quem ele tinha sido enviado, ou seja, o povo eleito de Deus, que muitos do povo estavam com o coração fechado. Diz com toda a clareza, porque o coração deste povo se tornou insensível. E aí vai mais além dizendo, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Estavam fechados. E por que estavam fechados? E aí, talvez a primeira leitura de hoje do profeta Jeremias nos ajude um pouco a refletir sobre as causas que podem levar uma pessoa a ouvir sem escutar. Ou seja, como nós dizemos em português, que entra por um ouvido e sai pelo outro. Às vezes nos colocamos diante da palavra de Deus e essa passa sem entrar, porque nos fechamos a ela. E o que falava o profeta Jeremias na primeira leitura de hoje da Santa Missa? Estávamos no início do livro de Jeremias, o capítulo 2. O profeta Jeremias foi um profeta que viveu no reino de Judá, no século VI, no período no qual o reino já estava entrando em decadência, pouco antes da invasão da Babilônia, que teve como consequência a destruição do templo de Salomão, e com isso se perdeu a Arca da Aliança. Foi uma grande tragédia. O povo foi levado ao exílio até a Babilônia, por lá ficou durante 80 anos. E Jeremias foi aquele homem de Deus enviado para tentar evitar essa tragédia, fazendo com que os seus contemporâneos pudessem entender o que estava para acontecer e se convertessem. O que infelizmente não aconteceu. Por quê? Estavam com o coração fechado. Ouviam, mas não escutavam. E Jeremias usa, nessa profecia que nós hoje escutamos na primeira leitura, uma imagem muito forte. Vai falando como Deus escolheu Israel, como a conduziu no deserto, como uma noiva escolhida, a levou para uma
terra cheia de abundância, né? A terra prometida que Deus entregou através de uma conquista extraordinária que, pelas forças do povo, seria impossível de realizar-se, ou seja, foi um verdadeiro milagre, uma ação de Deus. E o povo, uma vez chegados na terra, uma vez experimentando dos frutos da terra, esqueceram-se de Deus. E em todos os níveis. Os sacerdotes, os dirigentes do povo, os profetas. E aí o profeta, inclusive, faz um ato de afirmação do absurdo de tudo isso. E aí diz no versículo 12 do capítulo 2 do profeta Jeremias, que diz: ó céus, espantai-vos diante disso, enchei-vos de grande horror, diz o Senhor. Por quê? Porque vão atrás de coisas que nada servem, diz ele literalmente. Ou seja, buscar realidades que não são aquelas de Deus, que podem parecer algo que me fará feliz, que pode parecer algo que vai me trazer um benefício, mas que no fundo são ilusão. Isso, queridos irmãos, queridas irmãs, é o pecado. O pecado é uma realidade que se apresenta sempre como algo atraente, como algo que vai, de algum modo, me beneficiar, mas no fundo é uma mentira. E aí conclui o profeta dizendo: 2 pecados cometeu meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva. Essa ideia, Deus é a fonte de água viva, essa água que é uma água espiritual, que preenche a nossa vida, que nos sacia nos desejos mais profundos. E continuou o profeta: e preferiu cavar cisternas defeituosas, que não podem reter a água. Essa imagem é interessantíssima. Aquele que faz uma cisterna, um reservatório de água, achando que vai ter água em abundância, mas é uma cisterna, um reservatório defeituoso, que a água escapa. E no final você sempre tem um reservatório vazio. E essa é a nossa vida sem Deus, um reservatório vazio, uma cisterna onde escapa a água. Que escapa o quê? A felicidade. Escapa a capacidade de se sentir saciado. Por isso Jesus repreendia no Evangelho os seus ouvintes. Por isso justificava que falava por parábolas. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, sim, é uma tentação essa, que eu e você estamos expostos. Mas hemos de lutar. E aqui está a grande razão. Jesus também dizia no Evangelho de hoje: a vós, falava aos apóstolos, mas fala a mim e a você. A vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. E aí vai concluir, assim terminava o Evangelho de hoje: felizes sois vós, eu e você somos felizes. Por quê? Porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvistes e não ouviram. O próprio Jeremias, o que não teria dado para poder ter conhecido Jesus? O que não teria dado para saber até onde chegava a misericórdia infinita de Deus? Eu e você, ao contrário de todos os profetas antigos, de Jeremias, de Ezequiel, de Elias, de todos os grandes profetas, de Isaías, nós conhecemos a Jesus. E por isso hoje pedimos ao Espírito Santo que abra os nossos corações para que possamos escutar e ouvir, para que possamos acolher com generosidade na nossa vida a palavra de Deus. E assim, como dizia o Salmo responsorial, o Salmo 35, possamos com certeza, mas não uma certeza intelectual, mas uma realidade que experimentamos, afirmar: em vós está a fonte da vida, ó Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.